Conversão de tipo de dados em Python. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal João aqui falando. Hoje nós vamos aprender como é que nós podemos fazer conversões de tipos de dados em Python. Ok? Veja, a conversão de tipo de dados em Python ele envolve a alteração de um tipo de dados para o outro. Então, isso é útil quando você precisa realizar operações específicas, ok? Ou talvez garantir que os dados sejam tratados da maneira mais correta possível. E Python ele oferece várias funções embutidas que nos ajudam a realizar essas conversões de uma forma mais simples e também sem muita dor de cabeça, ok? Em comparação com outras linguagens de programação. Embora também que em outras linguagens de programação exista isso, ok? Então, aqui estão alguns exemplos de como é que nós podemos converter certos tipos de dados em Python para um outro tipo, ok? Então, o primeiro que nós podemos, tentar, ok, o primeiro exemplo que nós podemos ver é a conversão para inteiros. Então, conversão para inteiros. Ok? Para que nós possamos converter um certo tipo de dados, ok? Para que nós converter em inteiro, ok? Veja, nós podemos usar a função int, que é essa função aqui, dessa forma aqui. Tá? Essa função, ele serve para que nós possamos converter um valor de um número para... Tá? Você tem que usar Tá. Você pode usar a função int para converter um valor em um número inteiro. Então, isso é bastante útil quando você precisa tratar entradas de usuário como números inteiros. Então, como é que podes fazer isso? Veja, tu podes fazer isso da seguinte maneira. Então, vamos lá imaginar que tu tens uma variável chamada número, ok? E esse número, ele contém um certo valor, ok? Então, esse valor aqui, só que ele é um valor de string, ok? Porque sabemos todo valor que é colocado dentro das vírgulas exatas é considerado como string em Python, ok? E tu gostarias que esse mesmo valor aqui ele seja convertida em inteiro para que tu possas fazer suas operações, ok? Então, nesse caso aqui, tu vais fazer a conversão, ok? Então, aqui vou dizer tipo valor convertido, convertido. Valor convertido vai ser igual a, para que nós possamos converter um valor a número inteiro, como sempre, vamos usar a função int, dessa forma aqui, int, abre e fecha parênteses, e aqui dentro tu vais passar o valor que tu gostarias de converter. Então, nesse caso, o valor está aqui na variável número, então eu vou passar aqui a variável número. Dessa forma, salvei. Agora, se eu gostaria de ver se isso realmente foi convertido ou não, eu posso fazer o seguinte, ok? Print, ok? Então, existe no Python a função type para que nós possamos saber que tipo de valor é essa variável, ok? Então, se eu fizer type, print type, abre e fecha, então aqui eu vou passar tipo, a variável valor convertido e dessa forma eu posso saber que tipo de valor é que essa variável convertido é. Então, se eu salvar isso e executar este código, onde é que foi? Ok, como nós podemos ver aqui, ele diz class int. Então, isso quer dizer que esse valor convertido, essa variável aqui, é considerado como um valor inteiro, ok? E, ok, se eu gostaria de ver também, tipo, o valor, eu posso fazer simplesmente, ok? Print, abrir e fechar, valor convertido, ok? Print, valor convertido. Tá aqui ele. Então, se eu salvar isso, e se nós executamos, como podemos ver aqui, ele aqui deu que valor convertido, ok? Ele aqui é do tipo inteiro, e o valor que está nele é o valor 42. Então, 42 é um número inteiro, ok? Então, agora, se eu passar tipo, essa variável aqui, número, ok? Aqui no type, para que nós possamos ver tipo, o tipo de valor que ele contém, ok? Salvei dessa forma. Se eu executar isso, conosco temos aqui class str. Então, class str é string. Okay? Então, isso quer dizer que esse valor aqui, essa variável de número, ela é uma string. Mas quando nós fizemos dessa forma aqui, usamos a função int, nós convertemos esse valor aqui para um número inteiro. Então, essa é a forma que tu pode converter valores, tipo, pode ser float ou pode ser uma string, ok? Tipo um valor que será obtido a partir da função input, ok? Então, tu podes usar a função int para que você possa fazer essa conversão. Como, por exemplo, ok? Se formos usar a função input. Então, nesse caso aqui, se nós tipo, usamos a função input, como por exemplo, deixa-me só ver aqui, input, open, close, e aqui vamos dizer o quê? Digite um número. Digite um número. Ok? Então, como nós sabemos, todo valor que é
obtida a partir da função input, ela é considerada como uma string, ok? Então, salvei, vamos lá ver. Se eu executar isto aqui, digite um número, vamos lá imaginar 7, se eu der enter, o que ele diz? Class str. Então, todo o valor que é obtido a partir da função input, ele é considerado como string, ok? Mas dessa forma que vamos lá ver, nós obtemos aqui o número, depois daqui no valor convertido, nós convertemos esse mesmo número aqui em inteiro, ok? Agora, se eu imprimir aqui o valor convertido, nós iremos ver que aquele valor ele foi convertido para um tipo inteiro, usando a função int, que é essa função aqui. Salvei. Então, se eu rodar agora esse código, digite o número, vamos lá mais na 7, agora nos deu plus int, ok? Então, nós podemos fazer a conversão dessa forma aqui, ou também podemos fazer a conversão diretamente aqui. Int, abre e fecha, eu vou colocar todo input dentro da função int. Dessa forma, salvei. Agora, se eu gostaria de saber o valor aqui no print type, vamos tentar imprimir o número, ok? Número. Agora, dessa forma aqui, vamos limpar isto. E dessa forma, se eu executar esse código componente que digita o número 7, o que ele diz? Class int. Então, nós estamos a converter diretamente aqui a variável número para o tipo inteiro. Então, essa é a forma como tu podes usar a função int, ok? Em Python, para que tu possas converter um tipo para um outro tipo, ok? Mesmo se nós passamos aqui, tipo, como, por exemplo, aqui, tipo, um valor com vírgula tipo 9,5, ok? Se eu salvar isso e se eu fizer isso, ok? Classe inteiro, tá sabendo? E mesmo se eu imprimir a variável número, mesmo se eu imprimir a variável número, isso eu já nem necessito, mesmo se eu imprimir a variável número, ele vai me imprimir apenas a parte inteira, ok? Deixa eu limpar aqui. Ele vai me imprimir apenas a parte inteira, ok? Tipo, se eu executar isso, me imprimiu apenas o 9, porque nós convertemos esse valor aqui para um número inteiro, ok? Então, o número inteiro são números sem vírgulas. Então, a parte decimal, praticamente, ele elimina, ok? Essa é a forma como tu pode usar a função int em Python. Então, agora, o segundo exemplo, ok? Será converter valores para string, ok? Tá. Se nós gostamos de converter tipo, um certo valor para uma string, ok? É bastante simples. Nós vamos usar a função str, que é essa função aqui, ok? Str, dessa forma aqui, então. Você pode usar a função str para converter um valor em uma string, ok? Então, isso é bastante útil para concatenar valores de diferentes tipos em uma string. Okay? Como, por exemplo, okay, eu vou aproveitar isso aqui, vou aproveitar isto, vem para cá, e pum, perfeito. Eu não preciso desse print, adeus. Então, se eu gostaria de converter esse valor aqui em uma string, eu posso fazer da seguinte forma, ok? Eu posso fazer tipo str, salvei. Então, isso aqui agora, ele vai ser considerado como uma string, ok? Pois se eu imprimir isso aqui, okay, print, ele deu 9.5, ok? Agora, se não gostamos de saber se realmente isso é uma string, eu posso fazer o seguinte, ok? Eu posso vir aqui, type, abrir e fechar, vem para cá, faço isso, salvei, e se eu imprimir isso, como podemos ver aqui, class str, então isso quer dizer que essa variável aqui já está sendo considerada como se fosse uma string, porque nós usamos a função str. Agora, se nós usamos a função input, não é necessário nós fazer uma conversão, pois todo o valor que é recebido a partir do input é considerado como string, ok? Então, não é necessário nós fazermos a conversão. Mas se eu gostaria de passar tipo um valor para string, ok? Pois Pois poderá haver essa, pois poderá haver, pois poderá haver certos casos em que tu vais necessitar fazer essa conversão, que é tipo para juntar dois números, dois valores. Então, o str é a sua melhor função que vai ajudar você a obter esse mesmo resultado. Agora, o outro caso também que nós podemos ter é como é que nós podemos converter valores para valores reais, ok? Tipo, vamos lá ver. Conversão para pontos flutuantes em Python. Okay? Então, se nós gostamos de converter um certo valor para pontos flutuantes, okay? Tipo a valores reais, nós podemos usar a função float, que é essa função aqui, float, abrir e fechar. Então, essa função nos ajuda com que nós possamos converter
valores em números decimais ou valores reais, números com vírgula praticamente, vamos assim dizer, ok? Então, eu vou reaproveitar aquele exemplo de cima, vamos lá usar aqui e vamos deletar esse print, não precisamos mais, ok? Perfeito. Como, por exemplo, se eu tiver aqui tipo, um certo número, ok? Eu vou remover esse TR aqui. Por exemplo, se eu tiver aqui 9, se eu imprimir tipo type número, ok? Vamos ver, se eu imprimir esse nome, ele vai dar classe int, ok? Mas agora, se eu colocar aqui um float, abrir e fechar, ok? Oh, oh. Se eu converter esse número 9, que é inteiro, em float, é um número com vírgula, ok? Se eu executar isso, ele vai me dar aqui classe float. Então, isso quer dizer que eu já converti esse valor aqui para float. Então, o mesmo também nós podemos fazer quando estamos a receber valores em input, ok? Nós vamos apenas colocar todo o input dentro do float. Agora, se eu imprimir esse valor aqui, sem o type, adeus, sai daí, nós podemos ver que ele vai me imprimir dessa forma aqui, veja. Ele colocou vírgula, que é 9.0, 9,0, ok? Então, ele, tipo, coloca vírgula em certos números inteiros, ok? Mesmo se isso aqui fosse uma string, dessa forma aqui, se ele fosse uma string, ok? Salvei. E se nós executarmos esse código, se nós executamos esse código aqui, ele vai colocar vírgula aqui. Okay? Ele vai considerar essa string como se fosse um número decimal. Okay? Então, essa é a forma como tu pode converter um número inteiro para um número flutuante. Okay? Então, em Python, todo número com vírgula, porque todo número é real, decimal, ele é considerado como float. Nós chamamos float. Então, float é para geral mesmo, okay? Para qualquer número fracionário ou qualquer operação que nos dá vírgula, aquele resultado será considerado como float, ok? Então, essa é a forma como é que tu podes converter certos tipos de dados em outro tipo em Python, ok? Então, eu sou o João. Se tu gostaste do vídeo, já sabes, dá um like no vídeo, se inscreva no canal e comenta também aí e diz o que tu gostaria de aprender para os próximos vídeos, ok? Então, esse aqui, como sempre, é um resumo para pessoas que estão aprendendo Python, não importa em que canal tu já seguiu, em que tutorial ou livro. Então, tu pode sempre vir aqui e revisar esse livro para que tu possas relembrar o básico de Python, ok? Então, eu sou o João, muito obrigado e vejo no próximo vídeo. Fui!